que vocês estão? Nono ano, eita, tá acabando, né? Nosso último... Vim fazer essa revisão, nós estamos falando sobre a Oceania, né, galera? O novíssimo continente. Empolgante! Para começar, eu quero que vocês vejam esse mapa aqui. Percebam? Tá vendo onde é a Oceania? Pronto, a localização da Oceania é nesse mapa aí. Ela é chamada de novíssimo continente porque foi um dos últimos continentes a serem descobertos pelo ser um monstro, né, galera? Quem colonizou foi a Inglaterra, né? A Inglaterra que colonizou lá, então eles falam o inglês. É verdade, mas... A sua colonização só começou em 1788, né, quando os ingleses chegaram lá. Mas apenas em 1850, com o descobrimento de jazidas de ouro, né, na região, milhares de imigrantes, né, da Europa e da Inglaterra se dispuseram a ir para a Inglaterra, para ir para a Oceania, para colonizar e fazer esse garimpo e viver lá, por causa da questão do ouro. A geologia da Oceania é bastante ativa. Eles têm, por exemplo, 3 placas tectônicas: a placa australiana e a placa Filipinas e a do Pacífico. Mas as que cortam mesmo assim o continente é a placa australiana e das Filipinas. A regionalização da Oceania ela é dividida em 3 grandes ilhas, 3 grandes regionalizações: a Melanésia, a Polinésia e a Micronésia. A Polinésia, devido o próprio nome já diz, são várias ilhas. A Melanésia é um conjunto de ilhas que tem as pessoas assim, elas têm uma pele bem escura, assim, eles são bem bronzeados, por isso o nome é Melanésia, porque lembra de melanina, né? Então eles têm, as pessoas são bem escuras lá. E a Micronésia, porque são centenas de pequenas ilhas, né, que ficam naquela região. Ah, agora eu entendi! A distribuição de pessoas da Oceania, ela é bem, vamos dizer assim, estranha. Eles se localizam mais na questão da parte do litoral. Então, por exemplo, quando você vê um mapa, esse aqui, ó, da Oceania, onde ele mostra assim, as partes mais escuras, geralmente no mapa demográfico, as partes mais escuras são as partes onde tem mais pessoas. As partes vão ficando mais claras, são as partes que não tem nenhum tipo de ser humano vivendo nessa região. São tipo desertos, ou então regiões muito semiáridas. Então, os mapas demográficos, eles mostram o número de pessoas, ou então onde estão mais concentradas aquelas pessoas naquelas regiões. Observando a geologia da Oceania, a gente pode identificar que aquelas ilhas, né, tanto a Austrália, que é a maior ilha, e as outras ilhas que ficam ao redor, elas foram constituídas através de uma coisa chamada hotspot, que são pequenos, não próprio nome, hotspot, tiro quente, né, que acontece no subsolo, lá no assoalho oceânico, que ele sobe como se fosse uma montanha. Por isso que aquela região de todas as ilhas, inclusive da Austrália, elas são muito férteis, porque elas acumulam muita matéria orgânica e proteínas e nutrientes devido ao solo vulcânico. Então, o processo de hotspot é o processo pelo qual aquelas ilhas elas foram constituídas. E, inclusive, a qualquer momento, né, pode acontecer um novo surgimento de uma nova ilha naquela região. Sobre o clima, eles têm 6 tipos de climas. Primeiro deles, equatorial, tropical e deserto, semiárido, mediterrâneo e o clima temperado. Esses são os 6 tipos de climas que eles têm lá. O clima equatorial é aquele clima parecido com o da Amazônia. O clima tropical é parecido com aquele clima parecido com o da gente aqui, esse solzão aqui. O clima mediterrâneo, ele é muito parecido com aquele clima da Itália, né? O clima, ele é um solzão, mas tem um friozinho, isso que é muito bom para a pele, né? O clima desértico é um clima parecido aqui com o da gente, assim, semiárido, só que bem mais quente, né? E um clima temperado é aquele clima que tem todas as estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Totalizando 14 nações, a Oceania ela é o menor continente da Terra, né? A maioria dos seus países eles possuem pouca representatividade no cenário internacional, mas eles têm um IDH muito alto. Tem alguns países que têm um IDH muito alto. Entre eles, nós temos a Nova Zelândia e a Austrália. Esses dois são a Austrália em primeiro e a Nova Zelândia em segundo. Eles são os países que têm o melhor IDH do mundo. Cara, a Austrália e a Nova Zelândia são os melhores países do mundo para viver, mas em compensação são os países mais perigosos do mundo para viver, né? Como vocês sabem, lá é lar, né, de animais muito estranhos, né? Devido à placa tectônica do Pacífico ter afastado muito a questão da Oceania, alguns animais tiveram que evoluir de uma forma diferente. Não consigo entender. Em 1960,
os dois ecólogos, Robert McArthur e Edward Wilson, eles fizeram algumas pesquisas e eles descobriram, fizeram algumas teorias sobre a questão das ilhas lá. Chamado de teoria da biogeografia. Biogeografia porque mexe com a biologia e mexe um pouco com a geografia. Então eles concluíram o seguinte, galera, que o isolamento das ilhas, né, como eu falei anteriormente, o isolamento das ilhas proporcionou aquelas espécies que acontecessem uma evolução totalmente diferente do que aconteceu com as outras ilhas. É como se dissesse assim, é como se uma evolução dos animais fosse possível quando eles estão perto de outros animais. Quando eles ficam totalmente separados, eles vão evoluir sozinhos, vão evoluir por eles mesmos. Por isso que tem animais tão estranhos, por exemplo, koala só tem na Austrália, canguru só tem na Austrália, diabo da Tasmânia só tem na Austrália também. Então esses animais, eles são incomuns, eles só existem lá, eles são espécies endêmicas, ou seja, se você retirar eles dessa região, eles vão morrer e nunca mais eles vão aparecer. Essa é a teoria da biogeografia das ilhas, né? O isolamento desses animais fizeram com que eles evoluíssem daquela forma. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Podemos avaliar também o IDH de um país, principalmente da Oceania, do continente, pela sua pirâmide etária. O que é pirâmide etária? Pirâmide etária é uma pirâmide, um gráfico que representa o número de crianças dividido em meninos e meninas que nascem no período de um ano até chegarem à vida idosa e depois morrerem, né? Então, lembra que o tio falou? Quanto mais parecer com uma pirâmide, mais o país é subdesenvolvido, pobre. Quanto menos parecer com a pirâmide, parecer com outra coisa, mais o país ele é desenvolvido. Então, por exemplo, o que colabora para que esse país seja desenvolvido, né? Quais são os recursos que a pessoa pode fazer? Controle de natalidade, desenvolvimento da nação, não ter corrupção, são elementos que podem trazer, vamos dizer assim, uma estabilidade econômica melhor, uma educação melhor, condição de vida, expectativa de vida, né? Tudo nesse país eles contribuem para que eles possam ter uma boa qualidade de vida, e a pirâmide etária ela tem um formato estranho, assim, mostrando que realmente o país é um país desenvolvido, né? Valeu, galera, essa foi a nossa supervisão. Dê um like, compartilhe, veja a questão dos pontos que a gente combinou. E dúvidas, comentários, perguntas que não tem nada a ver, questionamentos são importantes para a humanidade, deixa aí embaixo e valeu! Vou estar ansioso esperando.